Ao longo da história, Samuel, dependendo da época e da cultura vigente, as saídas do corpo eram estudadas dentro dos templos de outrora, no Antigo Egito, na Velha Grécia, os mestres taoístas da Velha China, alguns iogues que viviam mais isolados. Então já se falava de saídas do corpo, mas num contexto iniciático, taoísta ou iogue. Não era um tema em aberto. Isso durou durante muito tempo. Aqui no Ocidente, houve uma compressão histórica que foram os anos da Inquisição, onde ninguém na Europa podia falar de um tema espiritual em aberto. Corria o risco de parar na fogueira da Inquisição. Isso não é opinião, é história. Qualquer um pode pesquisar. E aí, quando chega por volta do século XIX, começa a surgir uma lenta e gradual abertura das informações espirituais que antes estavam num nicho esotérico e elas começam a tomar um contato mais com o público. Isso acontece a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec na França. O livro continha capítulos sobre vida após a morte, a temática espiritual dentro do contexto espírita, e o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 400, chama-se Emancipação da Alma, onde Allan Kardec trata das saídas do corpo no contexto espírita. E a literatura espírita ela era aberta, ela não era esotérica, ela era aberta. Em 1875 surge a Teosofia, a Sociedade Teosófica, com a Madame Blavatsky, o Coronel Wolcott, e depois os autores teosóficos, a Ilha de Bitter, Annie Besant, Dinara Jadaz, Arthur Powell, e todos esses autores falavam em algum momento de corpo astral, ou da chamada projeção do corpo astral. Então, a teosofia popularizou o termo projeção astral, também em aberto. Depois, por corruptela popular, viagem astral. Mas isso já se falava dentro do ocultismo, mas não era aberto. Então, o termo projeção astral, ele ficou meio em voga na Europa, vem lá do Paracelso, o grande alquimista do século XVI, que elaborou a seguinte teoria: o que tem origem na Terra, nasce, morre, cresce, morre na Terra. Agora, o que não tem origem na Terra veio do astral, que para ele era o sideral ou o extrafísico. Daí a expressão plano astral, corpo astral e projeção astral. Então, isso existia na literatura ocultista, não era uma coisa em aberta. Século XIX, o espiritismo por um lado e a teosofia pelo outro começam a abrir aquela temática. Em 1882, surgiu a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, onde, pela primeira vez na história da humanidade, um grupo de cientistas se reunia para estudar os chamados fenômenos parapsíquicos. Isso muito antes da parapsicologia, da metapsíquica. E ali foi publicado, em 1886, o livro Fantasma dos Vivos, nunca traduzido para o português, onde tem vários relatos das chamadas saídas do corpo. Então, essa altura, no século XIX, você tinha num meio a expressão projeção astral e no meio espírita a expressão emancipação da alma. Tá? Não havia ainda os termos modernos. Com o andamento do século XX e outros autores publicando em aberto, foram surgindo os nomes mais modernos: experiências fora do corpo, viagem fora do corpo, projeção da consciência, tudo nomenclatura um pouco mais moderna. Mas o nome que vigorava durante muito tempo era projeção astral ou viagem astral. E na área espírita, emancipação da alma. Tá. Entrou o século XX e havia um autor que não era espírita, mas ele convivia com muitos espíritas da Europa, que é o autor que você gosta muito, Ernesto Bozano. E a Federação Espírita Brasileira publicou muitos livros do Ernesto Bozano aqui. Em 1934, saiu um livro do Ernesto Bozano na Itália, chamado Desdobramento, subtítulo Fenômenos de Bilocação. Este livro foi traduzido para o português em 1972 pela editora Calvário. No Brasil, era o título Desdobramento, Fenômeno de Bilocação. A editora faliu quando foi em 1982, a editora Correio Fraterno do ABC reeditou o livro e mudou título e subtítulo. Era Desdobramento, Fenômeno de Bilocação. Ficou Fenômeno de Bilocação, Desdobramento. Então, a essa altura, o termo desdobramento começou a circular no movimento espírita do Brasil, seja pela influência do livro do Ernesto Bozano, ou por muitos espíritas já usarem essa nomenclatura, mas o que popularizou o termo foi a publicação do livro do Ernesto Bozano. Mas no meio espírita também surgiu a série Nosso Lar, do André Luiz, e André Luiz chamava de desprendimento espiritual. Então você está vendo que é um mesmo fenômeno com vários nomes e abordagens
diferentes. Quando a apometria surge com o Lacerda, a partir da década de 60 em diante, o Lacerda era espírita, mas ele tinha a cabeça hiperaberta, estudava teosofia também. Então ele começou a mesclar essas vertentes e começou a chamar de desdobramento uma situação em que camadas energéticas se desdobram dos corpos, contendo informação e uma série de manifestações. E esse termo desdobramento ele usou porque já era o termo usado, só que o termo desdobramento na origem tinha a ver com a saída do corpo, a pessoa deitada em casa, indo para fora do corpo. É isso que gerou a confusão, porque surgiu o termo desdobramento, que hoje é usado na apometria, que não era o termo clássico, que era associado com projeção astral e emancipação da alma, que eram saídas do corpo num contexto com metabolismo baixo. Na apometria, era um contexto anímico e mediúnico, com o médium num estado alterado de consciência. Então, daí essa confusão de nomes, porque o termo desdobramento acabou pegando. Agora, uma coisa é preciso falar, Samuel. A literatura de saídas do corpo internacional não contempla a apometria, porque ela é geral. Tá? A apometria começou a falar de desdobramento e a maioria dos apômetras que eu conheço não lê a literatura de saída do corpo. E, portanto, fica dentro do parâmetro da apometria, achando que aquilo é só daquele jeito. Não é. E o pessoal que trabalha, no geral, da saída do corpo, também não estudou apometria e fica só na... Graças a Deus que a gente tem visão de conjunto e pode somar e entender mecanismos diferentes dessas saídas. Mas o termo desdobramento tem interpretação hoje dupla. Era a saída do corpo antiga, projeção astral. E no contexto da apometria, é o trabalho da apometria de desdobramento de camadas energéticas.